Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, mais uma quinta-feira. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, na boa. Aquele último episódio de 2021, né? Fechando aí nosso terceiro ano. A gente começou o podcast em 19, se eu não me engano, né? E aí foi 19, 20, 21, 19. Estamos aí. É isso aí, já estamos passando. A gente já tem mais de 2 anos, quase 2 anos e meio de podcast, legal. Então, fechando aí, então, não fechando o ano em si, mas enfim, vocês entenderam, estamos caminhando. Aquela quinta-feira, dia 30 de dezembro, 10h31 da noite, a gente começando a gravar. João e eu, nos nossos estúdios móveis, vamos que vamos, para o nosso primeiro bloco, para a gente tratar do que interessa essa semana. Bom, gente, esqueci de falar na introdução, eu vou falar agora rapidinho. A gente preparou um episódio meio que especial, porque a gente vai fazer um bloco de notícias e outros 2 blocos, uma retrospectiva geral de tudo que aconteceu esse ano. Então, fiquem conosco, vai ser muito legal e vamos então passar já para a nossa primeira notícia, que não podia ser diferente. Estamos aí na nossa quinta onda do corona. Ontem, na quarta-feira, quase 4 mil israelenses testaram positivo para o corona. Há uma especulação do governo que no final, em um mês, né, cerca de 90% dos novos casos já serão, né, casos, pessoas que contraíram essa nova variante, né, a Omicron. E, enfim, já avançamos aí na questão da quarta, inclusive da quarta vacina, né, já tem cidadãos aí tomando a 4ª dose e o governo continua aí com aquela confusão, sem saber direito o que fazer, se recusa a fechar, a colocar medidas aí restritivas, né, no funcionamento da economia como um todo, a não ser o aeroporto e o turismo. João, mais uma vez a gente vê o governo colocando o pé pelas mãos, cara? Então, essa quarta onda, essa quinta onda, né, ela trouxe pra gente algumas fraquezas do governo, né? Algumas delas a gente já estava, ambientado com elas, vamos dizer assim, acostumado. A gente sabe que é uma coalizão pequena, que ela depende muito de cada um e que qualquer um consegue ameaçar o governo. A gente sabe que o primeiro-ministro só tem 6 cadeiras e todo mundo acha que pode mandar igual o primeiro-ministro e não vai com ele. Nem a família do primeiro-ministro segue as orientações dele, né? A sua esposa, quando ele recomendou não viajar para fora, ela pegou os filhos e foi para passar as férias das Maldivas. Enfim, que é o símbolo, né, da fraqueza do Bennett, né, da falta de confiança que ele tem, quando nem a sua esposa dá relevância ao que ele diz. Mas o que a gente tem visto agora é que existe uma tentativa de alguns segmentos do governo de marcar uma posição e de passar confiança, mesmo que eles estejam em contradição entre si, e outros que não conseguem passar confiança, né? E quem não consegue passar confiança é o próprio Bennett. O Bennett está desesperado, porque ele não pode fracassar no controle à corona. O controle à corona é a grande carta na manga que ele tem para continuar com a vida política dele viva, né? Ele é visto como uma pessoa que teve sucesso no controle da 4ª onda, quando a Delta entrou, e ele precisa manter isso agora para poder garantir seu futuro político, porque o seu eleitorado de direita não quer ver ele, não quer ver ele de jeito nenhum, nem pensa em votar nele, está muito enfraquecido entre o eleitorado da direita. Entre a esquerda, ele não é exatamente uma pessoa que agrada essa corrente, então ele precisa disso. Então o Bennett está desesperado, há relatos que ele conversa o tempo inteiro com profissionais do Ministério da Saúde, que acompanha o que acontece na mídia internacional e com outros países para ver de que maneira eles estão atuando, para que ele possa de novo se antecipar a tudo e poder não fazer um lockdown e mesmo assim controlar essa variante, né? Mas a gente percebe uma insegurança nele. Ao mesmo tempo que outras 2 pessoas, que são o Lieberman que é o ministro das Finanças, e o Nitzan Horowitz, eles são muito convictos do que Israel deve fazer, né? Os 2 acham que Israel não deve fechar, mas o Lieberman ele é contra qualquer ajuda financeira. Ele diz que não dá para ficar distribuindo ajuda financeira o tempo inteiro, deixa o país aberto e as pessoas que não conseguem se virar nas suas profissões que buscam alternativas. O país tem situação de pleno emprego, todo mundo que quiser consegue trabalhar, de acordo com o Lieberman. E o Nitzan Horowitz diz que Israel não vai fechar, mas tem que estar preparado para poder assumir algumas consequências por não fechar e impor algumas restrições. Mas isso não está no nosso horizonte, a gente não vai fechar,
Pare de debater na mídia que a gente vai fechar, a gente não vai fechar, e parem com isso. O Nitzan Horowitz e o Bennett, por incrível que pareça, eles têm uma relação muito positiva, pessoalmente falando, né? O Nitzan é muito preocupado com o Bennett, segundo as fontes, né, dos principais jornalistas que cobrem o alto escalão do governo, né, ele é a melhor relação pessoal entre um ministro com o primeiro-ministro, essa do Nitzan Horowitz com o Bennett. É curioso que o Bennett é do partido mais à direita do governo e o Nitzan Horowitz do partido mais à esquerda, né? Pelo menos em relação aos palestinos e tudo mais, eles são diametralmente opostos, mas eles têm uma relação boa, eles conseguem combinar tudo numa boa, se aconselhar com as mesmas pessoas, combinar a política juntos, e dessa vez não deu certo. Né? Quando o Bennett ficou sabendo do Omicron, ele direto anunciou restrições sem convocar o gabinete da Corona e sem convocar o ministro da Saúde, né? O que é um escárnio. E aí o Nitzan Horowitz ficou muito irritado e eles tiveram uma primeira crise ali profissional, enfim, não foi uma crise pessoal, mas é uma crise profissional. E o Leite, não sei se dá para dizer que o Leite azedou ali, mas vai ser difícil a gente conseguir ver isso se resolvendo antes do problema da Omicron ser resolvido. Enfim, não sei se eu me expressei bem, então eu vou tentar dizer isso de outra maneira. Essa crise que deu entre eles passa para a população uma imagem de desconfiança, né, no governo, e passa a ser um problema para o próprio governo enfrentar a Omicron. Então, enfim, já começou com a questão da quarta dose, que o Nitzan Horowitz está pressionando pela quarta dose antes de ter pesquisa. O seu diretor-geral não aprovou, ele aprovou só para pessoas com comorbidade, mas os maiores de 60 ainda não podem, que é o que o governo quer fazer, da quarta dose para os maiores de 60. Enfim, há relatos de profissionais do Ministério da Saúde dizendo que são muito pressionados pela ala política do Ministério, leia-se, o ministro, né? Para que tomem decisões contrárias ao lockdown, ou para que não forcem a barra, não deem declarações dizendo que o lockdown é importante, enfim. E o governo está realmente numa contradição, eles não sabem o que fazer, porque ninguém sabe exatamente qual vai ser o efeito da vacina no controle da disseminação do vírus, ainda que hoje o Canal 12 tenha apresentado o resultado das primeiras pesquisas feitas com animais, ainda não com pessoas, né? Essas pesquisas com pessoas a gente vai ver agora na vida real, feitas em alguns países, entre eles a África do Sul, que mostram que a vacina Pfizer e a vacina Janssen, né, da Johnson & Johnson, que são as duas vacinas testadas, elas têm um controle muito positivo sobre a gravidade da doença nos contagiados. Ou seja, elas não conseguem controlar o contágio da mesma maneira que com as variantes anteriores, porque a vacina evita o contágio, sim. Ela não evita 100%, mas ela diminui drasticamente a chance de contágio. Entre duas pessoas vacinadas é muito baixa. Entre uma pessoa vacinada e uma pessoa não vacinada, ela já baixa bastante, né? Enfim, na Omicron, ela não é tão eficiente assim quanto era nas outras variantes, embora ela ainda exista. Mas o risco de doenças graves é muito menor para quem é vacinado. Para quem não é vacinado também, né? Se viu que a variante Omicron, ela infiltra menos os pulmões do que as variantes anteriores. Ela chega menos no pulmão, ela se prolifera menos ali, ela se prolifera mais na garganta, por isso que ela aumenta mais o contágio, porque o vírus está muito perto da boca e ele aumenta a possibilidade de você, enfim, através da respiração, da saliva, você contagiar outras pessoas, e também, se ele não chega até o pulmão, ele é menos grave. E o governo está apostando nisso, e não vai saturar o sistema de saúde, porque as pessoas em Israel estão com terceira dose, boa parte delas, e que isso vai ser suficiente. Mas, por enquanto, o governo instituiu algumas mudanças, por exemplo, o uso de máscaras em lugares abertos com pelo menos 50 pessoas, antes era 100, né? As pessoas vacinadas agora têm que entrar de quarentena até um resultado negativo, pode ser do exame rápido, mas não o exame rápido feito em casa, o exame rápido feito pela Estrela de Davi Vermelha, né? Magen David Adom, similar à Cruz Vermelha aqui em Israel, feita pela Estrela de Davi Vermelha, ou o exame PCR, que aí já demora um dia pelo menos para sair o resultado, e por 10 dias está proibido de entrar em lugares de diversão público, né? Lugares que, enfim, shopping centers e outros lugares, estádios de futebol e etc. Os vacinados, os não vacinados, eles têm que entrar em quarentena de 7 dias com 2 exames negativos, e também tem 10 dias sem entrar em lugares assim, de diversão pública, enfim, e outras restrições pequenas mais foram implementadas e outras provavelmente vão ser no futuro, ok? Mas a gente tem hoje uma situação em Israel de quase 60 mil crianças de quarentena, porque muitas não estão vacinadas, entre crianças pequenas que não podem se vacinar e outras que os pais optaram até agora por não vaciná-los.
e 7 mil crianças contaminadas. E esse número só vai aumentar. Eu aposto com vocês que em até 2 semanas, ou eu ou o Marquinhos vamos estar de quarentena aqui também. Senão nós, os nossos filhos, e a gente acaba ficando por tabela. Mas é isso. Enquanto a gente vai ter que esperar o futuro para entender mais sobre o que vai acontecer aqui, porque, por enquanto, ainda que a mensagem passada pelo ministro da Saúde aqui, a gente se preparou bem, vai dar tudo certo, porque a gente está preparado, a sensação que dá é que eles estão esperando para ver o tamanho do incêndio para chamar o bombeiro. João, pessoas que tiveram corona, precisam entrar em quarentena, já, né, houve mudança nisso, porque até agora não precisava entrar, né? Pessoas que já tiveram corona, mesmo tendo contato, né, com um doente, com o portador do vírus, não precisava entrar de quarentena. Se não precisar entrar de quarentena, eu vou continuar livre aí, João. Porra, você não vou estar de bidudo, não vou estar em isolamento, não. Mas eu vou te falar, cara. Ontem eu tenho um aluno, né, que, tipo, ele é o pai mais velho e a família, ele tem 4 filhos, ele e os 4 filhos são meus alunos, né? E ontem ele tinha mandado uma mensagem falando que o filho dele, o filho mais velho dele no colégio, tinha um menino doente, então ele levou o filho para fazer o exame, o menino saiu negativo, tá todo mundo vacinado, todas as crianças, todos os filhos dele estão vacinados, e saiu negativo. E ontem foi aquela, como é que chama? Aquela cerimônia, né, de 30 dias de falecimento de uma pessoa da família deles, e eles foram nessa cerimônia, e eu ia dar uma aula particular para ele hoje, e ele falou assim, me ligou de manhã e falou, ó, hoje de manhã, a gente acabou de descobrir que uma pessoa que estava ontem na cerimônia estava com corona, então foi a família inteira fazer teste de corona. Ou seja, mesmo assim, não estando de bidudo, não estando de isolamento, né? Como você falou, já está fechando o cerco novamente, né? A gente já começa a ter aí novos casos, pessoas próximas da gente, né? E realmente é preocupante. Vamos ver o que vem aí pela frente. A gente tem agora essa festa, agora, né? Réveillon, né? Ano Novo. Tem o Novigod, né? Que chama aqui, que é parte da cultura russa, né? Que entrou aqui em Israel e isso vem crescendo muito nos últimos anos, né? As pessoas comemoram muito o Réveillon aqui. Na verdade, quando eu cheguei em Israel há 11 anos atrás, era menos do que hoje em dia essa comemoração. Acredito que antes deveria ser menos ainda, mas hoje as pessoas já está muito mais muito mais habitual você ver, principalmente jovens, né, saindo a bares, restaurantes e discotecas para comemorar aí vamos dizer, o Réveillon. E isso pode ser também um elemento aí que a gente vai ver nas próximas semanas o aumento do número de casos. Inclusive, era uma preocupação por parte do governo. Bom, vamos então à nossa segunda notícia, que ela é sobre um bromance, né? uma relação super calorosa, super próxima entre o ministro da Segurança, Benny Gantz, e o presidente da Autoridade Palestina, Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, que essa semana recebeu um convite e foi, né? O Mahmoud Abbas foi até Rosh Ain, onde vive, a cidade de Rosh Ain, onde vive o Benny Gantz, foi a casa do Benny Gantz para uma reunião. É um fato aí que não acontecia desde 2016, né? Tinha sido a última vez que o Abu Mazen entrou em Israel, quando ele veio no enterro do Shimon Peres, mas mostra aí mais uma vez uma proximidade, pelo menos entre essas duas partes do governo, e que levanta muita questão aí, né? A esquerda, parte dos setores da esquerda comemoram, né, essa aproximação entre os dois lados. Parte o setor da direita, né, critica muito essa relação, essa proximidade, e, na verdade, a gente não sabe o que vai sair pela frente, né, cara? A verdade é a seguinte, esse governo, se ele traçou alguma coisa diferente do anterior, é que ele preferiu dar moral para a autoridade palestina e não ao Hamas, né? E ele está fazendo isso de maneira inteligente, ainda que seja contra a natureza de segmentos desse governo, e não dá para a gente exigir muito mais que isso de um governo que é chefiado pelo Naftali Bennett, né? Então, o Bennett, obviamente, não aprovou muito essa visita, essa entrada do Abu Mazen aqui, né? Enfim, é curioso, né? Algumas fontes estavam apurando o que aconteceu lá, o que teve. Enfim, parece que eles tomaram um café e comeram queijos e tiveram sanduíches e postas de peixes e tal, uma comida leve. Veio a delegação do Abu Mazen, né? Saiu para fumar várias vezes. Ele falou muito mais que o Gantz nessa reunião. Foi apresentado ao filho do Gantz, que é soldado, e o Gantz disse isso para ele: esse aqui é meu filho, é soldado. Ele falou: bom, espero que a gente tenha um momento de paz no futuro, e, né, ficou um pouco constrangido, mas enfim, uma reunião em casa
ela é uma reunião muito mais informal do que uma reunião no escritório. Ele podia ter recebido algo mais no escritório dele, na Kiryat, né, que é em Tel Aviv, que é o lugar onde é a base do exército principal, onde fica o Ministério da Defesa, mas ele preferiu recebê-lo em casa, para o jantar, e aí, enfim, o ambiente informal, ele permite com que a conversa ela tenha um tom mais otimista, né? Vai lembrar que é uma retribuição também, o Abu Mazen recebeu o Benny Gantz há mais ou menos 6 meses na sua casa em Ramallah, né? Agora a questão é a seguinte, por que o Benny Gantz recebeu o Abu Mazen? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? O Benny Gantz recebeu o Abu Mazen, e depois a gente faz a outra pergunta, né? Por que o Abu Mazen foi se encontrar com o Benny Gantz? Mas a pergunta é a seguinte, por que o Benny Gantz recebeu o Abu Mazen? O governo israelense, ele entendeu já que a estratégia do Netanyahu ela era boa para o Netanyahu, né? Que não tinha, primeiro de tudo, que não tinha nenhuma aspiração de chegar, de construir 2 estados e que a administração do conflito ela envolvia, às vezes, alguns momentos de tensão. Então, ele optou por enfraquecer a autoridade palestina, que é quem representava o maior risco, né, a essa visão de administrar o conflito eternamente. A autoridade palestina que é um parceiro israelense em diversos aspectos, também é um adversário de Israel, né? Não diria exatamente inimigo, porque Israel tem acordo com a autoridade palestina, eles cooperam do ponto de vista da segurança, né? Eles ajudam a prevenir cerca de 40% dos atentados em Israel, então inimigo não dá para você conceituar, né? Tem repasse de verba, tem ações conjuntas em diversos aspectos, né? Então mas existe litígio, existe impasse entre os dois lados e o Netanyahu ele preferia enfraquecer a autoridade palestina para não ter que falar sobre negociações dos 2 estados. O governo atual ele prefere fortalecer a autoridade palestina porque ele entende que para você manter o status quo, e não se confundam, o governo atual não está querendo 2 estados, não é diferente do Netanyahu nesse aspecto, mas para você, enfim, querer que a administração do conflito de uma maneira mais razoável, você precisa fortalecer o lado moderado, ainda que o custo a isso seja, eventualmente, você receber pressão pela negociação. Okay? O Benny Gantz ele não tem nenhum problema com a pressão pela negociação, porque ele é a favor da negociação. O Naftali Bennett ele é contra a negociação. Então, esse governo atual ele tem discordâncias, mas o lado do Gantz, pelo jeito, ele está ganhando nesse aspecto. Né? Enfim. E, por outro lado, o governo atual ele entendeu que é preciso enfraquecer o Hamas, só que não na base da violência. Né? Essa semana, Israel anunciou que vai permitir a entrada de mais de 4 a 10 mil palestinos da faixa de Gaza para entrar no país, que vai liberar mais a pesca, né, vai dar mais metros, mais quilômetros na costa para os pescadores da faixa de Gaza poderem pescar, e que vai permitir a entrada de produtos em Gaza que podem ser usados para a construção de foguetes, mas óbvio que o uso deles inicial não é a construção de foguetes para ser jogados contra Israel. Ou seja, eles estão flexibilizando isso, obviamente sob a supervisão da ONU, mas eles estão flexibilizando isso, porque eles estão apostando de que a melhora na condição dos habitantes de Gaza vai forçar os habitantes a impedirem que o Hamas produza uma nova escalada de violência, o Hamas é a Jihad Islâmica. Né? Então, quanto melhor viverem os habitantes de Gaza, menos chances tem do Hamas jogar tudo a perder, porque eles vão perder popularidade nesse aspecto. Então, ao mesmo tempo, você melhora a condição de vida das pessoas de Gaza e você melhora a situação do Abu Mazen. Okay? Então, nessa reunião com o Abu Mazen, eles acertaram, eles falaram sobre o aumento, o adiantamento dos repasses de impostos para a autoridade palestina, a entrada na verdade, a permissão de entrada em Israel de 600 empresários, né, palestinos, para que eles possam negociar em Israel também. Enfim, a entrada de mais 500 carros palestinos dentro de Israel, 6 mil pessoas palestinas que estão sem status, vão receber o status aqui, no país, ou seja, dentro de Israel. Okay? Enfim, isso foi acertado. Okay? Agora, por que o Abu Mazen topou vir para essa visita? Ele está sendo muito atacado na autoridade palestina, enfim, nos territórios, entre a população palestina, como alguém que está no bolso dos israelenses, que não trouxe nada de bom, né? E ele tem, quais são as razões que ele tem? O Abu Mazen, ele tem 86 anos, okay? Ele está vendo que a situação está cada vez mais difícil para ele tem cada vez menos confiança, e daqui a pouco ele vai ter plenárias internas da autoridade palestina, do Fatah, na verdade, da antiga OLP, né? Que hoje é a autoridade palestina, mas da antiga OLP, e também internas do Fatah. Ele precisa levar ganhos, né, para essas pessoas. Ele se vê como uma pessoa
que dá muito para Israel e que recebe muito pouco. E ele precisa levar ganhos. E ele tratou de fazer o Benny Gantz entender isso. É o seguinte, olha, meu amigo, se você não me der alguma coisa boa, você vai correr um risco da pessoa que vier para o meu lugar não cooperar com a segurança, incentivar grupos terroristas e blá, 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 blá. E aí, enfim, o Benny Gantz, ele parece que entendeu e está levando isso para o governo. E ele vai ter que retribuir isso para o Abu Mazen de qualquer maneira. Então, essa é a situação. Tá? A Iniciativa de Genebra, que é um movimento que elaborou uma proposta de paz, eles fizeram uma pesquisa sobre esse encontro, né? Viram que mais de 50% da população foi favorável a esse encontro entre os dois, quanto menos de 40% foram contrários, né? E eles também detectaram que 50% da população israelense acredita que quando o Abu Mazen terminar o seu mandato, a pessoa que substituí-lo vai ter uma visão mais negativa em relação a Israel do que positiva. E menos de 20% disseram que ia ser mais positiva. E os outros 30%, mais ou menos, não sabem. 32% não sabem exatamente como vai ser. Ou seja, os israelenses eles estão a favor dessas negociações. Eles acham que, enfim, é melhor com o Abu Mazen do que sem ele, no mínimo, né? Então, o Benny Gantz ele conseguiu captar o sentimento da maioria da população, pelo menos de acordo com essa pesquisa feita pela Iniciativa de Genebra, e ele entendeu essa lógica. E o Bennett não tem muito o que falar, ele tem que aceitar essa situação. Então, esse encontro aconteceu. A última visita do Abu Mazen em Israel tinha sido em 2016, para o enterro do Shimon Peres, que também foi uma coisa contraditória na autoridade palestina, e agora ele veio, e a gente tem que ver agora o que vai acontecer. Eu acho que ele foi muito claro. O negócio dele foi o seguinte, olha só, ou vocês me apoiam, ou eu não vou ter como segurar a barra lá. E tem que me apoiar rápido. E o Gantz, acho que ele entendeu que é isso que ele tem que fazer mesmo. E agora vamos ver se o governo inteiro vai entender isso. Vamos ver o que vem pela frente aí. Eu acho que tem muita... como esse governo, né? Aquele coisa de esquerda, direita e aquele saco de gatos, eu acho que pouca coisa pode sair por aí. Mas eu acho que também tem um ponto muito interessante também, que é uma aproximação, né? Mais uma aproximação do governo americano, até porque serve também como uma carta na manga, né? Para fazer uma possível pressão sobre uma política com o Irã e tudo mais. Eu acho que essa aproximação com os palestinos ela pode ter vários elementos e a gente vê, né, por um lado a gente vê essa aproximação, mas por outro lado a gente também vem comentando aí nos nossos últimos episódios do acirramento, né, da violência e do clima na faixa de Gaza, na Cisjordânia principalmente, né, onde tem aí confrontos diretos entre colonos e palestinos, ou entre soldados e palestinos. Mas só nos resta esperar e ver o que vem aí pela frente. Bom, a nossa próxima notícia desse bloco é sobre o depoimento do delator premiado, vamos dizer assim, né, Nir Hefetz. Comentamos aí várias vezes, é o ex-assessor do Netanyahu, que depois de entender que estava se metendo numa enrascada, deixou o trabalho, mas quando começaram aí as apurações dos esquemas de corrupção que foram... Enfim, todos esses esquemas aí que o Netanyahu está sendo julgado, ele viu, né, ele também foi incluído, né, em toda essa investigação, virou delator e agora foi, acho que mais de um mês, né, João? Mais de um mês aí dando depoimento e finalmente acabou. Trouxe muita coisa nova, apresentou questões aí bombásticas, muitas vezes a defesa do Netanyahu tentava desconstruir, falando que o depoimento dele não trazia nada de importante, nada de bom, nada de novo, né? Não é nada de bom, mas nada de novo, e que era só uma prova de que, como o Netanyahu disse lá anos atrás, nada vai acontecer porque não há nada que prove que ele cometeu algum crime. João, nesse finalzinho aí do depoimento do Nir Hefetz, cara, teve alguma coisa nova ou não? Não teve nada demais, não. A única coisa que eu chamo a atenção, para ser bem curto, ele finalmente terminou o seu depoimento, né? Foi questionado por todo mundo. Enfim, são duas coisinhas só para chamar a atenção. Ele disse que havia uma orientação para não fotografar os presentes que o Netanyahu recebia, né? Ele e a Sara. Teve uma orientação para que isso não fosse fotografado, para que ninguém soubesse desses presentes. E ele também disse que na campanha de 2015, o Netanyahu e ele tinham decidido juntos que era melhor não atacar o Naftali Bennett. O Naftali Bennett também pertencia a um bloco da direita, se ele ficasse forte ajudaria o Netanyahu a formar o governo, e atacar o Bennett seria negativo para o resultado final, podia colocar o Netanyahu numa situação complicada com o próprio campo da direita. Então eles decidiram não atacar o Bennett. Mas a Sara Netanyahu, a esposa do Benjamin Netanyahu, e o Yair Netanyahu, que é o filho mais velho do Bibi,
eles fizeram questão de atacar o Bennett, foram contra a resolução da campanha do Likud e disseram, não, isso vai acontecer, e eles mudaram a campanha do Likud. Só que o Likud optou por não atacar o Bennett de maneira oficial. Então eles criaram perfis falsos nas redes sociais para atacar o Naftali Bennett, para plantar notícias e atacar o Naftali Bennett. Isso foi testemunho agora, depoimento do Nir Hefetz, essa semana, a última semana que aconteceu. Então, enfim, por birra pessoal da Sarah com o Bennett, provavelmente, talvez do Yair também, hein? Eles fizeram esses ataques. Tá aí enfim, o Nir Hefetz encerrando aí com chave de ouro os seus depoimentos, e estamos esperando aí, 2022 vai ser um ano que esse julgamento tende a avançar mais. Quem sabe a gente escuta o Netanyahu depondo pela primeira vez aí em 2022. Interessante, né? Mesmo no finalzinho do depoimento dele, a gente vê mais uma vez a interferência de membros da família Netanyahu nessa confusão que se tornou, né? A família Netanyahu e o Estado, né? O governo e o Estado de Israel, enquanto o Bibi foi primeiro-ministro durante esses 12 longos anos, né? Bom, e a nossa próxima notícia, já que a gente está falando do Bibi, vamos continuar falando dele, dessa vez um outro ex-secretário, só que dessa vez um secretário de governo, chamado Tzachi Braverman. Ele, em gravações, ele admitiu ter destruído documentos do Netanyahu antes da troca do governo. A gente comentou isso lá, né, quando houve governo que está fechando aí 6 meses, meio ano aí de governo. A gente comentou isso, né, de que que o Netanyahu teria feito isso, teria destruído documentos, o que é um crime, né, cara? E dessa vez agora, pelo menos o ex-secretário admitiu, mesmo que em gravações, ter cometido esse crime, né? Enfim, e aí a questão é a seguinte, qual foi a defesa do Netanyahu? É que ele destruiu somente documentos pessoais, né? Mas a lei israelense ela não diferencia isso. Todos os documentos que estão no escritório do primeiro-ministro, eles devem ser arquivados e eles não podem ser destruídos. É crime destruir os documentos. E agora vai começar uma investigação para saber se os documentos destruídos eram importantes, o que tinha ali e tudo mais. Então, enfim, tá aí mais um crime cometido. A gente está falando muito do Netanyahu, não é mais o primeiro-ministro, mas, lamentavelmente, ele continua sendo o nosso tema por questões negativas, né? E vai ter mais uma notícia que envolve o Netanyahu. Né? Pois vai ter mais uma notícia aí logo mais, não das páginas policiais, mas que, enfim, sobre ele também. Bom, e a última notícia desse bloco, antes da gente entrar aí na nossa retrospectiva do ano, é sobre a aprovação de uma lei que proíbe pessoas físicas de colocarem mais de 100 mil shekel do próprio bolso em campanhas pessoais, né? Na campanha dele, né? O que também envolve muitos possíveis candidatos dentro do Likud, principalmente o Nir Barkat, que desde o finalzinho do governo Bibi já tinha começado assim, a sua campanha. É um milionário, né, que ele foi prefeito de Jerusalém antes de entrar para a política. Ele trabalhou na área da alta tecnologia, né, do high-tech, teve várias empresas, super rico e, enfim, estava achando aí que ia botar toda a sua fortuna à disposição, mas agora deu uma brecada nisso, né, cara? Enfim, a lei ela é uma lei pessoal, né? Lei Barkat, o Netanyahu já está tentando, está fazendo lobby por essa lei há muito tempo, porque ele sabe que o Barkat é um dos principais adversários dele, ele tem mais dinheiro para gastar e é menos pão duro também. Enfim, e agora o próprio Likud lançou essa lei, a coalizão não aprovou, foi uma lei do Dudem Salem, a gente falou sobre ele há umas semanas atrás, não de forma elogiosa, digamos assim, e o governo, de sacanagem, não aprovou a lei dele e lançou uma muito parecida e aprovou, né, que falava exatamente os mesmos valores, não poder gastar mais de 100 mil shekel. O Barkat votou contra, mas ele foi voto vencido, né? E se você perguntar, essa lei é pessoal, ela é pessoal, né? Só para evitar o Barkat de gastar esse dinheiro. Agora, é uma lei positiva, eu acho, porque ela coloca em igualdade de condições os candidatos, né? Eles, enfim, não igualdade, o problema é em mais igualdade. Né? Porque, senão um cara muito rico, ele tem muito dinheiro para fazer campanha e, enfim, ele sai em uma dianteira muito grande. Então, não é ruim, não. Mas o timing mostra que o objetivo ali é salvar a pele do Netanyahu, né? Pois é. Caso a justiça permita dele ser mais uma vez o candidato do Likud aí numas próximas eleições. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente começar a retrospectiva 2021. O nosso primeiro episódio em 2021 foi logo no dia 1º de janeiro,
E naquela época, Israel já estava aí acelerando a vacinação, né, tomando a dianteira mundial, e o ex-espião Jonathan Pollard, né, que foi preso aí nos Estados Unidos, ele voltou, fez aliar e foi recebido aqui em Israel na primeira semana de janeiro. Uma semana depois, no entanto, frente à variante Beta, a variante britânica, Israel atingiu 12 mil casos diários de contagiados de corona e o governo declarou o terceiro lockdown, que durou até a metade de fevereiro. Teve também a movimentação de partidos, né, e candidatos que andavam aí a todo rumo às eleições, né, de março. O Benny Gantz era abandonado por seus pares, né, tipo, ninguém queria ficar perto dele, ele formou um partido aí com outros pequenos partidos ao seu redor. O prefeito de Tel Aviv, né, o Ron Huldai, formou um partido relâmpago, né, também, e teve também o desafeto do Yair Lapid, do Ofer Shelah, que também queriam formar partidos e acabaram desaparecendo, e o Partido Trabalhista acabou ressurgindo das cinzas nas pesquisas após mais uma refundação e primárias, né, abertas a todos os seus filiados. No fim de fevereiro, houve um desastre ambiental, onde manchas de óleo se espalharam pelas praias do país. O Rafael Stern foi convidado aqui e falou sobre isso no podcast. Já em março, bem no início, finalmente, o então primeiro-ministro Netanyahu teve uma conversa por telefone com o presidente eleito, né, Joe Biden, presidente americano eleito, Joe Biden, que tinha sido eleito 2 meses antes, e mais de 60% da população já estava vacinada e entrou em circulação, né, foi aprovado aí o Tava Yarok, né, que é o passaporte verde, que está presente até hoje aí nas nossas vidas. Em março, o clima pré-eleitoral esquenta, a dança das cadeiras entre os blocos anti-Netanyahu e pró-Netanyahu estava com tudo. Vários partidos flertavam com a cláusula de barreira nas pesquisas eleitorais e até que no dia 23 de março foram realizadas as eleições, com um resultado enigmático. Nenhum dos dois blocos havia conseguido a maioria. E o Netanyahu recebeu do presidente Rivlin um mandato para formar o governo, né, quase simultaneamente com a abertura, né, do seu processo judicial. Como a gente sabe, ele fracassou ao tentar emplacar uma coalizão com partidos ortodoxos, né, apoiado pela lista árabe islâmica, o Ra'am, e o presidente Rivlin, né, então, ele passou o mandato para o Lapid, e enquanto isso a gente via várias manifestações contra o Netanyahu que eram reprimidas aí com muita violência pela polícia. Lá por meados de abril, há uma explosão no reator nuclear iraniano em Natanz, e hoje todas as evidências apontam para uma ação do Mossad. O caso elevou as tensões entre os países, mas não deu em nada. E no fim de abril, a gente teve aí o desastre no Monte Meron, né, as tradicionais celebrações da festividade de Lag BaOmer, com a superlotação do local, né, onde se localiza o túmulo do rabino Shimon Bar Yochai, acabou sendo mortal para 45 pessoas que foram pisoteadas e esmagadas na saída do evento. E o caso está sendo investigado até hoje, mas não apontou formalmente quem são os responsáveis pelo acontecimento. Ainda no fim de abril, a possível remoção de árabes palestinos das suas casas no bairro de Jerusalém Oriental de Sheikh Jarrah gerou uma onda de protestos nacionalistas palestinos com a adesão da população árabe cidadã de Israel. A repressão foi tão forte quanto as manifestações da direita religiosa, que aumentaram a tensão ainda mais. No dia de Jerusalém, Yom Yerushalayim, quando se comemora a reunificação da cidade na Guerra dos 6 Dias, o governo Netanyahu decidiu não cancelar a tradicional e provocativa Marcha das Bandeiras, que cruzaria o portão de Damasco, símbolo do nacionalismo palestino em Jerusalém Oriental. O Hamas, então, reagiu bombardeando Jerusalém e começou a quarta guerra entre Israel e os grupos da faixa de Gaza desde 2008. Essa última, chamada Operação Guardiões das Muralhas, ou Miftzah Shomrei Homot. A guerra acabou tomando cores de um confronto civil, né, de uma guerra civil, com muita violência nas cidades mistas, né? Houve linchamentos, barricadas, apedrejamentos de pessoas e de propriedades. O exército, né, o Tzahal, ele bombardeava a faixa de Gaza e o Hamas e o Jihad Islâmica disparavam uma chuva de foguetes contra Israel. E em meio ao conflito, né, o Naftali Bennett interrompeu as negociações com o Lapid para a formação de um novo governo e parecia que a gente ia aí para mais uma rodada de eleições. O conflito durou 11 dias até que chegou ao cessar-fogo. Foram 11 mortos do lado de Israel e 286 do lado palestino, sendo 256 na faixa de Gaza, 28 na Cisjordânia e 2 no Líbano. E no início do mês de junho, novidades. Yitzhak Buzi Herzog é eleito presidente de Israel.
E Naftali Bennett é o novo primeiro-ministro após 12 anos ininterruptos de Benjamin Netanyahu. O governo de mudança, né, entra em ação com a promessa de rotação depois de 2 anos, quando o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, assumirá o comando. O tal governo de mudança conta com 7 partidos e a coalizão se são o Partido Árabe Islâmico Ram. Essa é a primeira vez na história que um partido árabe não sionista compõe uma coalizão governista em Israel. Além disso, o governo conta com um espectro muito diversificado, unindo forças que até ontem se atacavam ferozmente. A oposição, por sua vez, desde o início, não dá folga ao governo, tumultuando tudo ao máximo possível e não aprovando leis de seu próprio interesse, desde que represente uma derrota para a coalizão. E ainda em junho, a variante Delta ela invadiu o país e o novo governo decidiu não fazer nenhum lockdown. Israel acabou sendo pioneiro na aplicação da terceira dose da vacina, né, que aqui a gente chama de booster, e teve muito sucesso. A quarta onda foi controlada, houve muito menos mortos do que na onda anterior, e a normalidade não foi interrompida. No mesmo mês, o novo governo tem sua primeira grave crise. A lei da cidadania é debatida, constrói-se um acordo, mas ela não é aprovada. A lei proibia que os palestinos casados com israelenses recebam automaticamente cidadania. Ainda que partidos da coalizão se opusessem radicalmente, fechou-se um acordo que 59 votariam a favor e 2 se absteriam. A lei não passou. Já o mês de julho é um mês de grandes polêmicas, né? Foi uma série de reportagens, mostra que a empresa de cibersegurança NSO, ela produzia um software chamado Pegasus, que invadia aparelhos de telefones celulares sem que fosse necessária nenhuma indução, simplesmente disponibilizando o número do telefone. O jornalista Amitai Ziv apurou que Israel vendeu essa tecnologia a países que desrespeitam o mais básico dos direitos humanos em troca de apoio diplomático. Suspeita-se que até mesmo o presidente da França, né, o Emmanuel Macron, tenha tido seu celular hackeado. Nesse mesmo mês, a fábrica de sorvetes Ben & Jerry's decidiu não vender mais produtos de sua marca para os assentamentos judaicos da Cisjordânia, o que causou forte polêmica no país. A empresa norte-americana tem 2 judeus como sócios fundadores. Ainda em julho, Israel apresentou seu primeiro plano para controle do aquecimento global, muito criticado pelos especialistas. Em agosto, Israel tem sua primeira crise com os Estados Unidos, quando anuncia a construção de mais de 900 unidades habitacionais na Cisjordânia. Ao longo do ano, o governo anunciou a construção de algumas milhares de unidades habitacionais nos assentamentos, mas também deu aos palestinos a permissão para construir nos territórios C, o que não acontecia há quase 10 anos. Ainda nesse mesmo mês, Israel entrou numa grave crise diplomática com a Polônia por conta de uma lei que nega aos sobreviventes do Holocausto o direito à indenização pela perda dos seus bens. E já no fim de agosto, Naftali Bennett vai à Casa Branca e conversa pessoalmente com Biden. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa, Benny Gantz, se encontra com o presidente da Autoridade Palestina, Abu Mazen, na sua casa em Ramallah. Foi uma visita histórica, o primeiro encontro oficial entre um ministro do governo israelense com um líder da Autoridade Palestina em 8 anos. Em setembro, 6 presos palestinos escapam da prisão de segurança máxima em Gilboa. Foi um verdadeiro vexame para as forças de segurança de Israel, mas no final todos foram capturados em pouco menos de 2 semanas. Em outubro, finalmente começa a fase dos depoimentos do julgamento de Netanyahu. As testemunhas mais importantes, o ex-CEO, diretor-geral do site Walla, Ilan Yehoshua, e o porta-voz, assessor de imprensa da família Netanyahu, Nir Hefetz, já deram seus bombásticos depoimentos, corroborando a acusação e incriminando Netanyahu por ter trocado exposição positiva por ganhos econômicos que teriam sido concedidos ao magnata das comunicações, Shaul Elovitch, dono do Walla. Ainda nesse mês, 2 mulheres acusaram o ex-primeiro-ministro e prêmio Nobel da Paz, né, o Shimon Peres, de assédio sexual. No fim de outubro, o ministro da Defesa Benny Gantz classifica como terroristas 6 ONGs palestinas de direitos humanos, causando grave crise no governo e na relação de Israel com a Jordânia, com o Egito e com os Estados Unidos. Já em novembro, após 3 anos, finalmente foi aprovado o orçamento do governo para 2021 e 2022. A saúde e a defesa têm aumentos consideráveis no seu orçamento. No mesmo mês, a ministra da Educação, Yifat Shasha Bitton, decide manter a decisão do seu antecessor e não outorgar o prêmio Israel ao professor Oded Goldreich por diferenças políticas. Goldreich se manifestou diversas vezes a favor do boicote aos assentamentos, em especial o boicote à Universidade de Ariel. Já em dezembro, Benny Gantz, ministro da Defesa, decidiu por não construir
nesse ano que entra agora, o oleoduto que levaria petróleo dos Emirados Árabes à Europa por pressões de outros ministros do governo, temendo aí danos ambientais. O oleoduto era uma cláusula do acordo de normalização com o país, né, com o país do Golfo, mas aparentemente não afetará as relações que foram construídas recentemente. Ainda nesse último mês do ano, o líder do partido Ram, Mansur Abbas, declarou de maneira inédita que Israel é um Estado judeu, foi criado dessa forma e assim continuará sendo. A declaração é histórica e gerou muitas repercussões, muitas críticas, principalmente do lado árabe-palestino. E já que estamos falando aí de declarações históricas, como comentamos no bloco anterior, dessa vez foi o Abu Mazen, né, que esteve na casa do Gantz, em Rosh Ain, na cidade de Rosh Ain, e foi a primeira vez em 6 anos que um líder palestino pisou e entrou, né, em solo israelense. João, é mais ou menos essa retrospectiva aí, né? Ficou legal, a gente conseguiu passar todas as... mais ou menos, né? Em não sei quanto tempo aí, a gente vai ver depois quanto tempo ficou nesse bloco, mas as principais informações que aconteceram, a gente traz notícias, os principais eventos aí que aconteceram esse ano aqui em Israel, e é claro que os ouvintes que se interessarem por um tópico ou outro, estão aí convidados a ouvir os nossos episódios desse ano inteiro que começou. Se eu não me engano, foi episódio. A gente está no 117, se eu não me engano, foi episódio 67, que foi o primeiro. Acho que foi 66. 66. Acho que foi 66, Pois todas essas notícias que estão aí vocês encontram na descrição dos episódios já gravados. Ou seja, escutou alguma coisa aí, ficou curioso de saber um pouco mais sobre esse tema, vai lá na descrição dos nossos episódios, vocês vão ver exatamente onde está e vocês vão poder escutar o episódio e ter acesso com mais profundidade à notícia que a gente divulgou agora. Bom, esse foi o ano de Israel, 2021, um ano bastante conturbado. Se no mundo inteiro foi, acho que aqui especialmente foi, com eleições, com guerra, né, com corona, enfim, com desastre de Meron, com um monte com presidente novo, com primeiro-ministro novo, enfim. O que não aconteceu aqui, né? O que não aconteceu foi que o país, de novo, não se classificou para a Copa do Mundo, nem para a Eurocopa. Isso aí não é mais novidade, a gente não precisa colocar na retrospectiva. Né? Que é a retrospectiva do Nelsinho, talvez, ali que ele vai colocar. É isso. Beleza. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente comentar aí outras questões também relacionadas a essa retrospectiva. Bom, gente, mas aí vamos ver falar assim, uma trivia, né? Um jogo de trivia, vamos dizer assim. A gente agora vai tentar elencar algumas os principais eventos, né? Vamos dizer assim, 6 perguntinhas para a gente tentar colocar aí quais foram personalidades e eventos do ano aqui em Israel. Quem foi a personalidade masculina do ano, João? A personalidade masculina do ano, para mim, sem dúvida, é o Naftali Bennett, que conseguiu substituir aí o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, né? Mesmo com 6 cadeiras, mesmo com uma gestão bastante questionável, mesmo sem a confiança da população, ele deu aí um plot twist, né? Ele conseguiu de um fracasso eleitoral, que prometia muito mais no início, ele conseguiu virar o primeiro-ministro de Israel, o primeiro ortodoxo a exercer o cargo, e vai ser marcado nos livros de história como primeiro-ministro do país para sempre, né? Então tá aí, para mim indiscutivelmente a personalidade do ano é ele. É isso, vou contigo nessa. Personalidade feminina do ano. Agora tem que pensar que eu não pensei nisso. Vou começar então. Tá falando. Para mim, a personalidade feminina do ano é a Sharon Elroy Price, não é isso? É o nome dela, se não errei. Que agora ela é diretora do Ministério da Saúde, é a pessoa aí que sempre, desde o início, ela tinha cargos inferiores, na época que começou o corona, né, mas ela sempre botava a cara a tapa, estava sempre na televisão defendendo a política que ela acreditava, até que foram caindo diretores, caindo ministros, e ela foi subindo. Hoje ela é a principal figura pública do Ministério da Saúde nessa luta aí contra o corona, inclusive sofrendo também muitas ameaças e tendo que andar com segurança particular por conta dessas ameaças e por defender a vacinação obrigatória tanto para adultos quanto para crianças. Então, eu acho, para mim, ela é a personalidade do ano feminino. Faz sentido, ok? Eu concordo com você que ela foi muito importante, mas eu vou esse ano com a Merav Michaeli, okay? Que é a líder do Partido Trabalhista. Na verdade, os feitos dela eles são muito antigos, eles são lá de janeiro, fevereiro,
mas ela conseguiu ressuscitar o Partido Trabalhista, né? E, enfim, ele está com 7 cadeiras, não é um grande número, mas ele, para um partido que não estava nem passando a cláusula de barreira e que tinha 3 deputados nas últimas eleições, ela deu uma boa, uma revivida nesse partido, enfim, e ela merece, enfim, ela merece esse destaque, ainda que a sua atuação como ministra dos Transportes até agora tenha deixado a desejar. Bom, acontecimento do ano, João. Qual é o principal acontecimento do ano para você? Para mim, o acontecimento do ano é a vacinação contra a corona, hein? E aqui em Israel, enfim, para mim foi uma bem-sucedida campanha de vacinação, hein? Que fez com que a gente passasse 10 dos 12 meses de 2021 em total normalidade. Em comparação a outros países do mundo, eu acho que, enfim, a campanha de vacinação aqui ela foi um baita de um sucesso e ela foi bem executada, e isso aí a gente tem que enfim, parabenizar os 2 governos, né, e também, especialmente o sistema de saúde israelense, que possibilitou essa campanha bem feita. Okay? As decisões políticas foram por apostar na vacina, foram decisões corretas, e o sistema de saúde, os profissionais de saúde que fizeram a vacinação acontecer de maneira correta também. Vou contigo nessa também. Desastre do ano, qual foi para você? Cara, eu vou te falar, o desastre do ano, para mim, é a entrada do Itamar Ben-Gvir na Knesset. Um sujeito desses não devia estar na Knesset, não devia ter nem solto por aí. E para mim essa é o triste desastre do ano. Eu pensei na guerra, eu pensei em Meron, eu pensei em um monte de coisa, mas para mim a entrada do Ben-Gvir na Knesset é um desastre que vai deixar sequelas por bons anos aí. Bom, eu não tinha pensado no Ben-Gvir diretamente, mas o que eu pensei como desastre do ano está diretamente ligado a ele. Que o que eu pensei foi todos os casos de linchamento e incitação, principalmente contra a população árabe aqui durante a guerra, que foram todos eles dirigidos, né, pelo Ben-Gvir, inclusive, que acabou sendo, foi chamado pelo como chama, pelo chefe de polícia, né, como dizendo que ele estava incitando o terror judaico aqui durante a guerra. Então, acaba estando ele diretamente ligado, né, ao Ben-Gvir, mas o principal desastre aí é essa incitação e essa que levou a linchamento e deixou o país, né, numa situação aí um tanto quanto complicada. E a revelação do ano, qual foi, cara? Eu fiquei em dúvida entre 2 pessoas, mas eu vou escolher um que para mim é mais revelação que o outro, ainda que no ano passado eu já conheci esses 2, mas a atuação esse ano foi de muito destaque, que é o ex-chefe do Mossad, o Yossi Cohen, okay? Pode gostar ou não gostar dele, mas ele foi uma pessoa, enfim, ele fez um trabalho que foi muito onipresente, o Mossad estava em todos os lugares, e ele apareceu como nunca um chefe do Mossad apareceu. Enfim, e para mim ele veio para ficar, né? A gente vai escutar falar muito desse sujeito ainda no futuro. Eu não tenho nenhuma, não consegui pensar em nenhuma revelação do ano. Poderia de novo falar da Sharon Price, mas enfim, já dei a ela a personalidade feminina, então deixa quieto esse aí. Então vou dizer minha segunda, porque eu estava em 2002. Não, eu vou com o Mansur Abbas. Eu acho que... Ah, é verdade. Pois é, Mansur Abbas, enfim, ele não era um cara desconhecido, mas ele ganhou muito mais notabilidade esse ano, e ele revolucionou a política israelense. No futuro vai todo mundo cogitar uma coalizão com um partido árabe, e ele conseguiu marcar a posição, e hoje em dia ele conseguiu transformar o partido dele, que era um partido pequeno, no partido mais forte do espectro dos partidos árabes. Então, também isso por conta dele, não é o partido que fez isso, não. Ele é a personalidade que tocou esse projeto para frente e está colhendo os frutos. Beleza, não é uma questão de discutir a sua colocação aí, mas eu só acho o seguinte, sobre o que você falou, nessa questão de cogitar futuros governos, né, poderão cogitar a entrada de partidos árabes. Eu acho que isso só vai acontecer se o governo, quem recebeu o mandato para construir um governo não conseguir atingir 61 mandatos, né, não conseguir construir um governo, maioria no parlamento, sem os partidos judaicos. Qualquer pessoa que consiga chegar a 61 sem precisar de um líder, de um representante árabe, vai fazer isso. Eu acho que não há uma mudança vamos dizer assim, no mindset, né, na forma de você pensar a política. Ela é apenas uma exceção. Isso não quer dizer aí, em nenhum momento, também tirar o mérito, né, e toda essa vontade do Mahmoud Abbas, do Mansur Abbas, de
de levar para frente, aí, de colocar o Partido Árabe, né, o partido dele, o RAM, dentro do governo. E previsão para 2022, João, você tem, cara? Eu vou dizer algumas aqui, hein? Vou dizer umas coisas que eu pensei que para mim vão acontecer em 2022. Ó, eu vou dizer o seguinte: vai acontecer uma tensão entre Israel e Irã. Eu não acho que vai ser guerra, mas vai acontecer uma tensão entre Israel e Irã. Né? Vai acontecer uma mudança na autoridade palestina que vai impactar diretamente Israel. Essas minhas apostas para o ano que vem. Estou mandando aqui uma de mãe de Ná. Porque justamente você que geralmente fala assim, não, nós não temos bola de cristal, agora tu lançou, né? Mas agora é hora de bola. Mas agora é hora de fazer isso, pô. Agora é hora de fazer as apostas que podem me cobrar depois. Ninguém vai lembrar disso mesmo? E a última, que eu acho que enfim, que eu quero listar aqui, para mim, eu não sei se vai ter eleições no ano que vem, mas eu acho que provavelmente até o fim do ano que vem vão ser convocadas eleições. Bom, a única coisa que eu vou junto aí é essa questão das eleições. Nós dois, eu acho, concordamos com isso lá 6 meses atrás, que a gente não dava 6 meses para esse governo. O governo está aí fechando 6 meses, mas eu acho que tem muita crise interna, muita coisa acontecendo. E eu assim, somando a essa questão que você falou das eleições, eu ainda acrescento um ponto que, na minha opinião e na minha previsão, vamos dizer assim, o pivô da crise do governo vai ser a Ayelet Shaked. Vamos ver se vai sair alguma coisa disso aí. Eu acho o seguinte, né? Por que eu acho que as eleições elas são possíveis? Porque na hora que o primeiro membro do governo, ele, sem ser o Yair Lapid, né? Ou o Bennett, ele tiver uma coisa para poder dizer, ok, cresci eleitoralmente porque consegui um feito, hein? Ele vai romper com o governo. Hein? Talvez o Lieberman não tenha esse interesse muito grande, porque é difícil para ele conseguir um feito a curto prazo, né? Mas, por exemplo, se amanhã o Nicole Horowitz faz uma revolução no Ministério da Saúde e não sei o que lá, que é uma coisa muito difícil acontecer, mas o Benny Gantz consegue, enfim, destruir o reator nuclear iraniano, ele destrói o governo em 2 segundos, porque qualquer um ali que tiver chance de crescer nas próximas eleições, ele destrói o governo. O que mantém esse governo coeso é a incerteza sobre o que vai acontecer nas próximas eleições. Quando eles tiverem expectativas de melhorar a sua situação consideravelmente, eles vão para novas eleições. Enfim, ou outra opção também é o Netanyahu estar fora do jogo. A grande cola nesse governo, o que une todo mundo, que pega todo mundo junto ali, é que eles estão contra o Netanyahu. Na hora que o Netanyahu sair de cena, o governo tende a acabar também. Mas o Netanyahu não vai sair de cena no que vem. Essa é outra previsão que eu faço. No que vem ele vai estar ainda firme e forte, e dificilmente ele vai deixar a liderança do Likud também. Como é que deve estar o Netanyahu 6 meses sem receber informações privilegiadas, cara? Deve estar se coçando, hein, cara? Ele recebe um pouquinho. O líder da oposição ele tem acesso a mas não a tudo, né, cara? Não a tudo. Mas ele deve estar se coçando. Deve estar tenso demais. Mas isso aí é problema dele. Será que ele não recebe mesmo? Acho que ele fez muitos amigos ali. Acho que não recebe, não, cara. Olha, 12 anos, quanto você não consegue... Não, todas não, mas quanta gente você não consegue aparelhar ali? Acho que, verdade. Enfim. Com certeza deve ter os contatos dele ali, aqueles microfones, né, cara? Aquela galera que vai ali bater o fio pra ele. Deve ter mesmo, com certeza. Mas isso aí, ele que se resolva, né? Crime é o que não falta pro Netanyahu. Bom, é isso. Ficamos aqui com essa super retrospectiva aí de 2021. Mais uma vez, lembrando aí aos ouvintes, quem quiser, os episódios estão disponíveis. Só você pegar o tema que você se interessa, dá uma procurada aí pelo que a gente falou, de acordo com o mês, vai direto lá no mês que vocês se interessaram, pela notícia que vocês se interessaram, e tá tudo lá para vocês explicadinho. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o último comentário do ano do camarada Nelsinho Burdi do Esporte. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está reunido com a família, celebrando as passagens do Ano Novo para 2022. O João que tem muitos planos que ele deseja executar profissionalmente e pessoalmente neste ano de 2022. Clássico no basquete, Liga Israelense de Basquete, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv, que no basquete já foi 6 vezes campeão europeu, mais vezes campeão israelense, quase 50 títulos, mais de 50 títulos, uma diferença monstruosa. Mas quando tem um clássico na cidade de Tel Aviv, sempre tem uma briga boa. E dessa vez o Hapoel Tel Aviv conseguiu a vitória 83-82 no ginásio Menora, que é o ginásio do Maccabi Tel Aviv. Realmente foi um jogo disputado
E quando tem um clássico, sempre a cidade se inflama, tanto no basquete quanto no futebol. Assim como Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, assim como o Beitar Jerusalém, Hapoel Jerusalém, assim como Maccabi Haifa, Hapoel Haifa, e assim por diante. Em Petah Tikva, Hapoel Petah Tikva, Maccabi Petah Tikva, sempre um clássico, acirra os ânimos, dá aquela emoção forte, aquela rivalidade. E não foi diferente agora no clássico do basquete, vitória do Hapoel Tel Aviv, 83-82. É isso aí, um grande abraço e um bom 2022. Valeu, mestre, obrigado pelo seu comentário e te esperamos no ano que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica aqui nessa quinta-feira chuvosa? Tá chovendo aí, Modin? Aqui... Tá chovendo aqui em Praçágua tá tranquilo. Não, caiu umas gotas aqui. Quando eu cheguei aqui, tava chegando aqui com o carro, tava caindo, tava chovendo, caiu umas gotas durante a gravação. Agora, na verdade, mais ou menos uns 20 minutos que parou de chover, mas o carro ainda tá bastante molhado. Tem mais chuva vindo por aí, cara. Aqui em Praçágua tá de boa, mas eu vi que amanhã vai chover. Eu ia falar, inclusive, que a previsão para o ano que vem, pelo menos para os primeiros dias, é chuva. Mas, enfim, era uma piadinha de tiozão. Enfim, João, algo mais a declarar ou a gente fica, cara? Podemos ficar por aí. Beleza, então ficamos por aqui, desejando aí a todos os nossos ouvintes um feliz ano novo, um feliz 2022, com muita saúde, muita vacina, pouco corona e muita paz. Amém. Valeu, João, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.